aqui no nosso estúdio, a gente recebe Luana Marocchio, ela é psicóloga, vai ajudar a gente nesse debate. Obrigada, Lu, pela sua presença. Boa tarde. Rusley Medeiros, especialista em segurança pública, um grande professor, doutor no assunto. Obrigada também pela sua participação. E a gente recebe aqui a Alessandra Neves, representando o medo do brasileiro. Você já foi assaltada, não é isso? Já fui assaltada uma vez. Como é que foi essa sensação? Roberta, é muito ruim, né? Pela insegurança, né? Da gente não poder usufruir daquilo que a gente trabalha para poder conquistar. O que levaram? Então, a história foi a seguinte: eu estava num ponto de ônibus, né? Tinham várias outras pessoas também, e o assaltante se aproveitou de que as outras pessoas já tinham embarcado nos ônibus e ficou sozinho, né? Eu e ele no ponto. E foi a hora que ele aproveitou para me assaltar, pediu minha carteira e o celular. Simulou estar armado, disse que estava armado, né? Você chegou a ver a arma? Roberto, eu não vi, mas também não quis pagar para ver. Né? Então, não reagi, dei o que ele pediu e simplesmente vi ele atravessando a rua, né, com os meus pertences. E aí, diante desse medo que você já sentiu na pele, o que você acha dessa proposta agora, dessas alterações? Como é que você vê essas penas, né, o endurecimento dessas penas? Roberto, eu não sei se o endurecimento e o aumento, né, da pena contribui para alguma coisa, porque eu acredito que, bom, quando fui assaltada, eu fiz o boletim de ocorrência, né, porque tinham documentos, né, e tudo mais. Fiz boletim, não soube, né, fazer um retrato, né, falado, mas mesmo que se eu soubesse dizer quem tivesse me assaltado, eu tenho certeza que ele não seria preso. Então, para mim, mais do que o aumento da pena, é a certeza de que não ficaria impune. Pois é, Rusley, a gente fala tanto sobre esse assunto aqui no programa, né, sobre a impunidade, mas a gente vê aí que, de acordo com a última década, né, o projeto de segurança pública com maior impacto. Que bom, a gente pode dizer que a gente está avançando, mas, ao mesmo tempo, isso é o suficiente? Boa tarde, Roberta, Boa tarde. a todos que nos acompanham aqui no Fala Espírito Santo. Já é um avanço, né? Mas, como muito bem colocado, este avanço sozinho não vai significar nenhuma alteração efetiva no nosso cotidiano. A gente precisa que existam diversas outras políticas, diversas outras atuações e frentes, não apenas governamentais, mas também da própria sociedade. Mas é claro, isso já é uma resposta tardia, Roberta, uma resposta tardia. Essas alterações já eram para ter sido feitas, porque elas impactam diretamente no cotidiano daqueles que cometem crimes no Brasil. Mas somente ela, de maneira isolada, não vai resolver todos os nossos problemas. A gente precisa de mais investimento, de mais políticas de segurança pública, de mais discussão relacionada a este tema com a sociedade civil, mas a legislação, como a gente sempre vem falando aqui no Fala Espírito Santo, é sim um ponto de partida. E que bom que o Congresso Nacional já começou a trazer essas alterações e a gente espera que seja sancionada. Eu quero saber, então, a sua opinião. Você acredita que a criminalidade vai diminuir se as penas aumentarem? Essa pergunta que a gente acabou de colocar aqui embaixo. Manda pra gente a sua opinião sobre esse assunto aqui no nosso WhatsApp. Já tem gente participando. Não adianta criar as leis e não serem cumpridas. E isso é o que mais acontece no Brasil, porque de fato a gente tem lei, né? E ainda assim a gente não vê na prática elas acontecendo. Tem gente dizendo, bandido não tem medo de cadeia, ele fica lá comendo às nossas custas. Quantos presos, né? Até debocham. Outro relato aqui também da Anikelly, que participa com a gente. Beijo, Anikelly. Ela diz, eu já fui assaltada e só tive dor de cabeça. Acharam um dos assaltantes, mas o que foi roubado, nada recuperei, tá? Boa tarde, não adianta aumentar a pena se não fizer cumprir o que já existe. A polícia prende hoje, amanhã eles estão na rua de novo. Tem que acabar com a moleza, saidinha, disso, daquilo. Outro relato também que acabou de chegar. Boa tarde, Alberto. Eu acho que o que realmente precisa acontecer é mudar as leis para os menores. Um assunto também que a gente já debateu aqui no programa. Agora, é incrível, Luana Marocchio, o quanto que tanta coisa, tanta desilusão, tanto calo que o brasileiro tem sobre esse assunto, que mesmo a gente dando um avanço,
ninguém, até agora dos comentários que a gente recebeu, as pessoas ainda acreditam muito mais na impunidade do que na esperança, né? Porque os fatos não negam, né? Contra fatos não há argumentos. Então, se você não vê, né, como ela mesma disse, não vê aquilo que te feriu sendo, né, se responsabilizando pelo ato, como que eu vou acreditar que eu estou sendo segura nessa situação? A Anne Kelly mesmo, já participei com ela, ela teve um sequestro relâmpago, né? Foi uma coisa muito impactante. São coisas que marcam a nossa vida, a gente fica apavorado, impactam na nossa rotina, né? Traz um prejuízo clínico para a nossa rotina. E isso afeta todo mundo. Inclusive, quando você relata essa desesperança, é um dos impactos emocionais que causam na gente. Esses assaltos, essa violência toda. Ainda que o assaltante não leve nada porque alguém chegue para acusar, mas esse grito, nessa covardia, principalmente com nós mulheres e tudo mais, isso traz uma desesperança até na humanidade, faz com que as pessoas se desconectem, desconfiem umas das outras, tirem vantagens umas das outras, não se respeitem no trânsito. O buraco é muito mais embaixo, assim, são camadas longas. Rosley, a ideia é que o criminoso ele fique o quê? Mais tempo preso, né? Mas aí, por um lado, a gente viu um comentário que chegou aqui de um telespectador que disse: ladrão, criminoso não tem medo de cadeia, né? Você como especialista em segurança pública, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Porque a lei, de fato, ela existe. A gente tem lei, né? Só que só fica realmente em regime fechado se for apenas a partir de 8 anos de condenação. Se for menor que isso, ele não fica. Qual que é a sua visão sobre isso? Roberta, a gente tem que entender que no Estado democrático de direito, a gente tem limites da atuação do Estado na vingança, né? A gente chama de retribuição. Então, de fato, o único caminho que nós temos hoje legítimo é a prisão. Né? Não tem para onde nós irmos para outros caminhos. Então, a gente tem que investir na prisão. Só que isso que você colocou, Roberta, é importantíssimo. No Brasil, até hoje, a pessoa ela só vai começar a ser presa quando a pena dela for superior a 8 anos. Inclusive, o projeto reduz de 8 para 6. Então, imagina, a pessoa é condenada para 6 anos de prisão, mas ela não fica nem um dia preso, porque nós temos 3 regimes no Brasil. O regime aberto, o semiaberto e o fechado. O regime fechado é o que todo mundo conhece, a pessoa ficar realmente presa. Então, olha só, se para ela ficar realmente presa só vai começar quando o crime acontece, né, a pena for acima de 8 anos, a gente já tem essa sensação de impunidade. A gente já tem essa sensação de, a pessoa foi condenada, mas ela não ficou presa. Não há retribuição, que é a tal da vingança do Estado junto ao criminoso. Então, a gente tem que, de fato, repensar. Quando nós vamos estudar outros modelos de segurança pública em demais países, como é o caso que eu tenho feito, a gente tem percebido, Roberta, que, por exemplo, quando alguém é condenado a 3 anos em determinados países, essa pessoa vai ficar 3 anos presas. Então, presa, ela sabe que ela vai ficar 3 anos presa. Hoje, no Brasil, se você for condenado, por exemplo, a um roubo qualificado com a pena mínima, que vai dar mais ou menos aí 5 anos e 4 meses, essa pessoa ela não vai ficar presa num regime fechado. Então, a gente tem que, de fato, repensar essas nossas propostas, entendendo aquilo que a Lu muito bem colocou, que são os anseios sociais. Né? A segurança pública é uma necessidade de todos, atinge pobres e ricos, então a gente precisa, de fato, de medidas efetivas. Já é um começo, mas ainda não vai resolver. Daqui a pouquinho você vai dizer, então, pra gente, já vai elaborando aí, de acordo com as suas vivências, a sua experiência, os seus estudos, o que precisaria junto a esse projeto, tá? Mas antes estava falando aí, quando a pessoa vai presa, né, trazendo uma hipótese aqui, isso quando a pessoa é identificada, quando ela é localizada. Localizada quando há um investimento e aí ela foi identificada e presa. O que é uma diferença gigantesca entre a pessoa cometer o crime, ser identificada e ser presa. A gente tem avançado, né, com as tecnologias de inteligência artificial. Mas, como bem colocou, né, a pessoa não foi encontrada. Né? Eu não tive o meu bem restituído. Então, tudo isso impacta diretamente na sensação de impunidade. É isso que eu quero saber da Alessandra. Qual é o seu sentimento sabendo de tudo que você viveu, sabendo que você foi até a delegacia, que você registrou o boletim de ocorrência e você recebeu alguma resposta do Estado? Não tive nenhuma resposta. Né? Fiz o que cabia a mim, né? Porque eu tinha documentos, né, na minha carteira, pequena quantia, assim, dinheiro, mas o documento era o mais importante.
Então, eu fiz boletim de ocorrência justamente para me resguardar, né, do que poderia acontecer comigo tendo um documento furtado, né? Mas, em momento algum, eu esperei a restituição. Olha, o povo daqui está revoltado e não é por menos, né? A gente sente que é um avanço, olha, finalmente, né? O projeto mais impactante quando se diz sobre segurança pública. Tá, mas a gente precisa ir muito além. É um passo muito pequeno ainda. Tem gente dizendo aqui, olha, boa tarde, Roberta. Eu moro em Araçás, Vila Velha, desde a pandemia, quando o bandido colocou o revólver no meu rosto. Eu nunca mais saí na rua com o celular, nem à noite e nem no final de semana. Tá? Vou à igreja do bairro de Uber, de tanto medo que eu tenho. Isso é igreja no bairro, hein? Precisamos de mudanças nas leis e mais segurança pública. As leis têm que ser cumpridas. A gente vê que isso é unânime, todo mundo falando. Ah, ok, existe a lei, mas a polícia faz o papel dela e como é que fica depois o julgamento, né? A polícia... Aqui, ó, logo embaixo do comentário. A polícia prende, mas a nossa lei é fraca e logo fica solto. Daqui a pouquinho o Rusley pode até falar pra gente sobre isso, né? Essa progressão que acaba tendo. E aí, como é que fica nessa progressão? Outro relato, eu mesma já fui assaltada indo para o meu trabalho. Outro comentário que tem pra gente aqui, não acredito, pois os policiais podem até prender, mas a justiça no Brasil é falha, eles soltam os elementos, o que nos deixam com a sensação de invalidez. Assim, os policiais também ficam. Outro comentário, boa tarde, Roberta. O camarada te rouba hoje, amanhã passa na audiência de custódia e tá na rua de novo roubando. E como é que fica o psicológico do cidadão? Né? O nosso direito de ir e vir, você que está ali precisando ir na pracinha, levar seu filho, até mesmo, não é só no momento de lazer, no momento que você ainda trabalha, como é que fica o psicológico do cidadão, Luana? Fica completamente abalado, né? Ele... fica em hipervigilância, um medo constante, né? Pode desenvolver transtornos do estresse pós-traumático, ansiedade generalizada, essa ausência mesmo do coletivo, né? A pessoa se isolar cada vez mais, entrar num quadro depressivo, parar de ir e vir, né? Exercer os direitos dele de indivíduo e com isso afeta, como eu falei anteriormente, né? Toda a sociedade, toda a comunidade, porque os laços eles vão ficando estremecidos, né? E a pessoa para de fazer as atividades dela. E a gente fica o tempo todo, isso aumenta até os casos de ansiedade que a gente tanto debate aqui no programa. Quantas vezes a gente fica em estado de alerta? Eu, por exemplo, eu vou entrar na garagem, eu fico assim, olhando, vigilante, e eu imagino que todo mundo fica assim. Impacta em tudo, Roberto, porque imagina, você vai trabalhar, né, a maioria de ônibus. Então, você tá tenso no ônibus, quando você chega no ônibus, você já tá com aquela sobrecarga mental, você não produz como poderia, as empresas por si só já sobrecarregam também os funcionários. Não é à toa que o número de burnout aumentou significativamente. Então, é um estresse crônico, né? As pessoas estão cada vez mais ansiosas, fazendo menos atividade física, enfim, se cuidando menos, com menos tempo também, né? E agora, então, Rusley, o que você, como especialista em segurança pública, poderia complementar nesse projeto? O que seria importante também nesse avanço? Roberta, tem uma questão nesse projeto que talvez seja um dos caminhos. A primeira questão é que houve uma alteração lá na lei de licitação, que não tem nada a ver com a questão penal, mas houve uma alteração, vai ter, né, uma alteração na lei de licitação, permitindo que os estados comprem armamento com dispensa de licitação, porque é uma burocracia muito grande. O estado, e aqui estado eu me refiro tanto à União quanto o estado propriamente dito, e os municípios, para comprarem armamentos, equipamentos de segurança. Então, eu acho, Roberta, né, eu acredito que o primeiro ponto é, de fato, essa alteração. É preciso que nós também façamos uma alteração na lei de execução penal, que é justamente o que foi comentado, né, pela nossa telespectadora, quando ela disse a questão das saidinhas, as questões das progressões de regime. Tudo isso está descrito lá na lei de execuções penais, que também precisam ser alteradas para que nós possamos, de fato, ter uma efetividade no cumprimento penal e na retribuição, ou seja, na vingança do Estado para esse criminoso. Porque a gente precisa pensar no direito da vítima. A gente comenta muito diversos direitos, mas a gente não pensa no direito da vítima. Então, a gente precisa reestruturar, recriar essa ideia do direito da vítima, alterando essas legislações, mas, junto disso, Roberta, a gente precisa também ter um investimento massivo na segurança pública e nas políticas de Estado. Então, as políticas elas não podem ser de governo,
governo, mudou o governador, mudou o prefeito, a gente vai lá e altera, né, os programas que existem. Não, a gente precisa, de fato, de políticas de Estado, em que entra governo ou sai governo, a população vai se sentir segura, com investimento não apenas em viatura, mas também em policiamento. A gente precisa de um quantitativo maior de policiais, de guardas. Hoje, por exemplo, Roberto, nós temos o mesmo número de policiais do que há 20 anos atrás. Então, perceba, a gente precisa... O crime aumenta... O crime aumenta, as ações elas são multiplicadas, mas a gente tem o mesmo número de atividades, de agentes atuando, né? Nós precisamos também, por exemplo, estar alinhados com o crime no sentido de, olha, você não vê mais policiamento de motocicleta. E o que a gente vê na rua? Os bandidos estão o quê? De motocicleta. Né? Mas aí não tem policiamento de motocicleta mais, né? Acabaram com o batalhão da Polícia Militar aqui relacionado a isso. Então, assim, a gente precisa repensar o que de fato está acontecendo na sociedade, alterar as legislações e, através de toda uma conscientização, a gente de fato pode tentar sair da posição 130 no Índice Global da Paz, que é o que o Brasil ocupa. Nossa. Olha só. E concordando com você, tem um comentário aqui para a gente finalizar. Boa tarde, Alberto. O Estado precisa colocar a vítima em primeiro lugar. Exatamente o que o Huxley disse, né? Em primeiro plano. Se inverter isso, muita coisa muda. Um abraço, meu professor Huxley, eu aluno seu, tá? Gente, obrigada pela participação de vocês, né? E que a gente também fique atenta a essa aprovação e o próximo passo agora para ver se de fato vai sair do papel para a prática e que a gente faça também, né, a nossa cobrança enquanto sociedade. Obrigada, uma ótima tarde, tá?